Se eu fosse você, eu pausava esse vídeo agora e pegava um fone de ouvido. O que você tá esperando pra pausar esse vídeo e pegar um fone de ouvido pra assistir isso aqui? O que você estava fazendo no dia 15 qualquer, num maio qualquer, ou no 2005 qualquer? Eu não poderia começar de outra forma. O meu aniversário do ano passado, 2022, tinha tudo pra ser só mais um dia normal como qualquer outro do ano, se não fosse por uma coisa. Enquanto eu tava scrollando no Twitter, percebo que outro youtuber faz aniversário no mesmo 15 de maio. O Escotonauta. Eu odeio os robôs. Teu computador vai levantar, te bater, aí depois de amanhã o Icaro brigando com a air fryer dele e saindo na porrada. De novo? Tá por fora. Eu assisto todo o vídeo dele, já maratonei todos os vídeos dele, eu acho. Toda vez que lança vídeo novo, domingo às 16 eu clico e assisto, então achei válido pôr o Scott aqui. Outra coisa legal que aconteceu em maio foi o lançamento do primeiro episódio de Forever Mapa 1, em 3 de maio de 2012. Foi no dia 3 de maio de 2012 que a gente começou pela primeira vez criando o Forever Mapa 1. 7 anos depois, em 15 de maio de 2019, estreava o Forever Mapa 3. Para quase 4 anos depois, em 15 de fevereiro de 2023, essa série chegará ao fim. 15 de fevereiro também é conhecido como aniversário do Forever. O dia do meu aniversário e o dia em que acaba o Forever Mapa 3. E hoje eu faço 27 anos. E foi em 2 de maio de 2023 que o Forever lançava seu primeiro episódio de QMSP, ou QSMP para os mais íntimos. Tá tudo bem que originalmente ela lançou em 30 de abril, mas de qualquer forma, QSMP não será só uma série, será um legado. Algo que eu vou explicar no próximo vídeo. Quando estiver pronto, vai estar esse card aqui em cima na tela final. Mas o Forever Mapa seria possível se não fosse uma coisa: o YouTube. Na véspera do aniversário do Forever de 2005, praticamente exatamente 3 meses antes de nascer, ex-funcionários do PayPal lançavam a plataforma de vídeos. O que eles não imaginavam é que eles não estavam lançando só plataforma de vídeos qualquer, mas a responsável por inúmeras nostalgias. Se tem uma coisa que com certeza não seria a mesma sem o YouTube, é o Minecraft, cuja primeira versão alpha foi lançada em 17 de maio de 2009. Se nós jogamos esse joguinho hoje em dia, com certeza é porque o YouTube nos permitiu descobrir o jogo de blocos desenvolvido pelo sueco mais famoso do Minecraft, nascido em 1 de junho de 79, em Estocolmo, o Marcus Persson, o Notch. Beleza, mas por que você pôs o Notch aqui se ele não faz aniversário nem no dia 15, nem em maio, nem em 2005? Por um dia ele não nasceu em maio. Um dia. Então eu pus ele aqui porque eu posso. Na minha opinião, a música é a única arte que consegue traduzir sentimentos com perfeição. E quase 10 anos depois do Notch, nascia o cara que provaria isso através do Minecraft. Em 9 de maio de 1979, nasceu o alemão responsável por traduzir os sentimentos de jogar Minecraft através da música. Se você tem nostalgia pelo Minecraft, agradeça as músicas do Minecraft. Agradeça ao Daniel Rosenfeld, ou melhor, o C418. O Notch não programou só um jogo, ele programou nossas infâncias. O C418 ao lado de Lena Raine e Kumita Nioka, com as músicas Another Update da Caves and Cliffs, Samuel Alberg com o Disco 5 e Aaron Sheroff com a OST da Trails in Tales. Não criou só trilhas sonoras de um jogo, ele criou as trilhas sonoras das nossas vidas. Quem diria que um dia um programador sueco desocupado e um músico alemão amador se cruzariam e criariam nada mais e nada menos do que o jogo mais vendido de todos os tempos. E a década se passa e o Notch se mostra de saco cheio de trabalhar na Mojang, o que o motivou a anunciar a venda da empresa num tweet. No dia seguinte, em 15 de setembro de 2014, a Microsoft aparecia e comprava a dev do Minecraft por 2 bilhões e meio de dólares. É como se a Microsoft tivesse visto o potencial do Minecraft que nem o próprio Notch tinha visto. Ninguém sabia ainda, mas com certeza essa foi a melhor coisa que poderia ter acontecido pro Minecraft. Algo que eu pretendo explicar num vídeo futuro. Quase 10 anos depois, em 5 de abril de 2023, uma nova data para um filme de Minecraft é anunciado, 4 de abril de 2025. O curioso é que ele está programado para ser lançado um dia antes aqui no Brasil, em 3 de abril. Seria essa uma demonstração de que a Mojang percebeu quão amado Minecraft é por aqui? Talvez você seja daqueles que começou a jogar Minecraft lá na edição legado do Xbox 360, lançado lá em 12 de novembro de 2005. O Minecraft Legacy Edition foi lançado em diversas plataformas, como já mencionado o Xbox 360 em 9 de maio de 2012, o PlayStation 3 em 14 de maio de 2014 como Blu-ray, apesar de ter sido lançado no console da Sony oficialmente em 17 de dezembro do ano anterior, e Nintendo Switch entre 11 e 12 de maio de 2017. Mas nem só por causa de coisas boas maio são lembrados, pois foi em 1º de maio de 1994 que perdemos Ayrton Senna. Jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha, que Ayrton Senna da Silva está morto. Morreu Ayrton Senna da Silva, uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Morreu Ayrton Senna da Silva.
Botou a precisão física. Pelé, Jair, pro gol! Se o futebol brasileiro só é reconhecido mundialmente com orgulho por causa do Pelé, imagina o quão longe poderíamos ter ido nas corridas, no automobilismo, se o Senna tivesse vivo hoje. Eu gostaria de viver num mundo onde o automobilismo brasileiro é reconhecido como o nosso futebol é por causa do Senna. E foi durante a edição desse vídeo, às 11h20 da manhã de 7 de maio de 2023, que a Palmeirinha morreu. Hoje, 7 de maio, às 11h20. Na minha opinião, ele é o tipo de gente que você nem acompanha. Mas só por saber que existe e só por ter visto em algum lugar, acaba criando afeto. O que torna a ida de comes e bebes dela ainda mais difícil. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada mesmo. Quero agradecer tudo as pessoas que me assistem, que me colocaram onde eu estou até agora. Por isso que você precisa ter amor e carinho pro seu público. Porque sem seu público, você não é ninguém. Foi também durante a edição desse vídeo que o rei Charles III foi coroado, em 6 de maio de 2023. Eu duvido que essa vai ser a única coroação inglesa que eu vou ver por motivos que eu prefiro não explicar. Mas tá. E foi durante a edição desse vídeo, 8 de maio de 2023, que a Rita Lee morreu. Na verdade, eu tô editando esse vídeo na tarde do dia seguinte. Tipo, eu tava assistindo o jornal hoje enquanto eu editava o trecho da CNN Brasil com a Palmeirinha. Segundo um jornal britânico, o então príncipe Charles adorava Rita Lee. Tinha Rita Lee como a cantora favorita dele, em especial a música Lança Perfume. Se você quiser que o canal não morra, vire membro do Top Blá Blá, ô milhão, valeu. Só deixa o like, se inscreve e me ajuda a chegar a 10 mil inscritos até o final de 2023. Queria que eu pus isso no meu vídeo? Sei lá, só não queria postar esse vídeo, mas ficar com a sensação de perder a oportunidade de pôr algo importante nele. Agora algumas menções honrosas. Além dos cotonotas do Forever, os youtubers que eu assisto fazem aniversário e eu queria deixar eternizado esse vídeo. O Bruno Ataque faz aniversário em 20 de dezembro. Esse é o mesmo cara que fez o vídeo do speedrun de matar uma abelha do Minecraft afogada. E eu fiz um vídeo tentando fazer isso, que você pode clicar pra assistir aqui no card ou na tela final. Eu nem ia por isso, tinha até tirado do roteiro, mas aí o Ataque postou esse tweet e aí eu me senti na obrigação moral de fazer isso. Não me pergunte por quê, porque eu também não sei. Carlos Tramontina, não tem nada a ver com marca de utilidades domésticas, faz aniversário em 11 de maio e nasceu em 1955. O que você tem a dizer sobre isso, Carlos? Desde ônibus. E foi no Twitter que eu descobri que Andréa Sadi faz aniversário em 8 de maio, sendo que ela nasceu em 1977. Nem é por isso, eu já tava terminando de editar o vídeo, mas eu não ia ficar em paz se eu não colocasse. O Castanhari faz aniversário nesse mesmo dia. Inclusive me baseei nos vídeos de retrospectiva não animada dele pra fazer esse. O Arthur, que faz vídeos meio aleatórios, mas muito bom, faz aniversário em 10 de abril. É sério, quando eu digo aleatórios, é aleatórios mesmo. Uma hora ele tá explicando por que nunca mais terá outro youtuber como o Vinicius 13, outra hora ele faz vídeos de croc, outra hora ele explica como ele conseguiu criar um álbum de música do zero em casa, porque ele faz músicas incríveis. O Patsoa faz aniversário em 16 de abril. Antes de conhecer esse canal, eu nunca imaginei que ver vídeos de filosofia fossem tão legais. Esse canal me abriu as portas pra um tipo de conteúdo que nem passava pela minha cabeça que existia, o que é fantástico. Eu tenho até uma história engraçada envolvendo o canal dele. Uma vez meus irmãos pegaram eu assistindo um vídeo de como ser feliz e até hoje eles não acreditam que aquele vídeo não é um vídeo de autoajuda. Um outro canal de filosofia que eu conheci é do Pailinho, que faz aniversário em 21 de março. Pra mim, esse canal é um exemplo de perseverança. O canal atual dele, na verdade, é o segundo, que foi criado em 3 de maio de 2021. Mas só passou a ser usado depois que o canal principal foi derrubado pelo YouTube por causa de músicas com copyright. Por que eu considero isso um exemplo de perseverança? Pois ele poderia ter parado. Ele poderia não continuar depois do baque que foi perder um canal com mais de 40 mil inscritos e vídeos que, com certeza, ele se empenha muito pra editar. Mas é como se ele tivesse seguido um conselho do Luto Viajante. A vida não vai ser fácil, vai ser difícil. Agora, fica um pouco mais tranquilo quando a vida é difícil, mas você tá seguindo seus valores, porque aí você tá sendo fiel a si mesmo, isso te dá motivação. Um canal que eu descobri agora há pouco que existe, até tive os sininhos das notificações do Psicopepsi, que eu descobri no Discord dele que ele faz aniversário em 24 de abril. Porque todo mundo faz aniversário em abril. O canal dele é bastante novo, só tem 2 vídeos, não tem muito o que falar sobre. Mas uma coisa que eu não posso deixar de falar é: continue. O YouTube precisa de mais canais novos como o seu. Sem seu público, você não é ninguém. Se tem algo que eu não posso de jeito nenhum esquecer de pôr nesse vídeo, é que o inscrito meu faz aniversário exatamente um mês antes de mim, em 15 de abril. O Matheus sempre comenta em primeiro nas coisas que eu posto, então ele tá aqui por isso, junto com o youtuber de shorts Bruninho 2K. Eu confundi com o Bruninho Cotonente igual eu fiz, que também faz aniversário nesse dia. Tem um famoso que também faz aniversário, Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, em 4 de abril. Eu só pus ele aqui porque é um inscrito que é um xará meu, me avisa. Talvez você se pergunte, ou não, por que eu tô fazendo esse vídeo? Talvez ninguém assista, talvez
talvez você não se interesse e saia desse vídeo no meio dele. Talvez muita gente já tenha saído desse vídeo e nem saiba que eu tô falando isso. Tá tudo bem, até porque esse canal é de explicações de Minecraft e seria estranho se você se interessasse por esse vídeo aqui por causa disso. Ainda assim, eu quero fazer esse vídeo pra, no futuro, eu reassistir e sentir nostalgia pelo vídeo especial de 18 anos que eu fiz. Além do mais, já que nenhum aniversário meu nos últimos 5 anos foi especial, eu vou pelo menos tentar dar os meus próximos aniversários especiais a partir daqui, através desse canal. Mas se tem uma coisa que tem sido bastante especial para os brasileiros que assistem, são as séries BR de Minecraft. E são meio que bastante parecidas, principalmente por causa do efeito Stonkscraft. Eu explico nesse vídeo aqui. Ou de repente você pode querer ver o vídeo que eu mato uma abelha afogada, que eu falei por aí. Ou quem sabe o vídeo que eu explico por que a venda da Mojang pra Microsoft foi a melhor coisa que aconteceu pro Minecraft. Ainda não existe, mas quando existir estará aqui. Eu sou o Jonathan Oliveira Souza, o Ablau, @BlauJos em qualquer rede social. Deixe o like, se inscreva no canal, se junte à tropa do Ablau e lembre-se, eu vou postar o próximo vídeo quando estiver pronto.